Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre seja conosco e que possamos, na noite de hoje, alcançar tudo aquilo que viemos em busca quando nos direcionamos até esta casa que tão carinhosamente nos acolhe. E a reflexão que nos foi solicitada para a noite de hoje faz referência à fé. Em especial, fé cega, fé raciocinada e fanatismo. E de imediato, nós já podemos trazer como uma das definições de fé, porque elas são em grande número, a definição que nos dá a fé como a crença que nos possibilita realizar algo. A força interior que nos permite despertar em nós energias que nos facilitarão ou nos auxiliarão no sentido de irmos vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. A fé é difícil de ser dimensionada, muitas vezes até difícil de ser definida. Por quê? Porque é um sentimento interior. E algumas questões a gente pode trazer também com relação à fé. A fé, ela pode ser encarada, como já falei em outra ocasião, como uma conquista do espírito. Ou seja, algo que nós vamos construindo ao longo das encarnações. Cada desafio que nós vamos passando, cada esforço que nós vamos encaminhando, cada pequena vitória que nós vamos tendo, principalmente com relação às questões comportamentais, as questões que dizem respeito ao espírito, cada passo deste vai fortalecendo a nossa fé. Cada desafio que se apresenta à nossa frente e que muitas vezes aparenta ele ser intransponível, aquela doença que parece que não tem cura, aquele problema que parece que nunca vai se resolver, aquela situação que hoje nos chega e temos dificuldades de enxergar ali adiante uma solução, tudo isso são questões que vão se apresentando. E a nossa fé é justamente que vai despertar a energia para nós irmos combater, podemos até dizer no sentido figurado, combater com essas dificuldades. Colocar a nossa inteligência a serviço da solução daquele problema. Buscarmos os recursos materiais, os recursos de conhecimento, os recursos espirituais para também nos auxiliar nessa luta, nessa busca, nessa superação. Então, tudo isso é a fé colocada em ação. E a fé, então, ela vai se fortalecendo em nós. Ela vai nos acompanhando ao longo das encarnações como uma conquista do espírito. Isto, justamente pode ser observado quando nós tomamos contato com algumas pessoas. Pessoas essas que, por vezes, são tomadas nas suas vidas por muitos desafios, muitos problemas, situações realmente complexas. E perante a estas situações complexas, elas demonstram o quê? Demonstram serenidade, demonstram esperança, demonstram resignação. E aí se pergunta, mas da onde que essa pessoa tirou tanta fé assim? Da onde essa pessoa tirou tanto equilíbrio? Conquistas espirituais ao longo da encarnação. Por isso que a gente insiste, irmãos, na nossa reforma íntima, na nossa aquisição de virtudes, no nosso crescimento espiritual, justamente por quê? Porque isso vai nos acompanhar não só nessa existência, mas também nas próximas existências. Vai ser o nosso patrimônio, vamos ser, trazendo o sentido figurado, vão ser as armas que vão nos acompanhar para irmos nas batalhas, não batalhas físicas, mas as batalhas às vezes mais difíceis, que são as batalhas interiores contra os nossos vícios, contra as nossas más tendências, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Então a fé é tudo isso e muito mais, que hoje não vamos nos aprofundar no conceito estrito da fé. Vamos sim trazer algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação de Kardec, e para aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão conhecendo a doutrina espírita, a doutrina universalista, nos seus primeiros momentos, é importante destacar que essas doutrinas têm como base de conduta os ensinamentos de Jesus.
São sim doutrinas cristãs, porque é através do ensinamento do Cristo, tendo então nesses ensinamentos e tendo na figura de Jesus nosso modelo e guia, ali está exatamente o guia de condução para a nossa existência. Tanto é uma doutrina, a doutrina espírita, tanto é uma doutrina cristã, que a terceira obra da codificação fala exatamente do quê? Dos ensinamentos de Jesus e a sua concordância com o Espiritismo. Explora os principais ensinamentos do Mestre, complementa com informações a respeito dadas pela espiritualidade superior, nos permitindo, então, uma compreensão muito mais ampla de tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer. E lá nesta obra, então, vamos ter o capítulo que fala sobre a fé. A fé transporta montanhas. Em determinado momento, nós vamos ter um item que vai falar de dois aspectos, a fé cega e a fé raciocinada. E este item é para nós uma advertência muito importante no exercício da nossa fé. Nos dando então o entendimento de que a fé pode ser de duas origens, pode ter duas características. Primeira, a fé cega, e a segunda, a fé raciocinada. O que vem a ser a fé cega? A fé cega é aquela fé que aceita tudo, que aceita muitas vezes o falso como o verdadeiro, que não questiona. Chega a informação e aquela informação é tida como verdade. É mais ou menos como aquelas fake news, sabe, que vem nos grupos do WhatsApp. É acreditar em tudo aquilo que vem, sem passar pela razão. Ah, não, mas veio no grupo. Não, mas tem um vídeo lá no YouTube. Não, mas eu vi determinada pessoa falar, está escrito numa obra. E aí então aceita-se tudo como sendo verdade, sem questionar. Porque está escrito, porque alguém falou, porque está num livro. Não, está escrito num livro. Sim, mas eu, para publicar um livro, escrevendo o que eu quiser dentro do livro, eu vou ter que ter ali 10 mil reais, eu já saio aí com uns 200 exemplares, tendo escrito ali dentro o que eu quiser ou o que eu achar que é prudente. Então não é porque está no papel que é a realidade. Então a fé cega, ela vai aceitando tudo. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, tem que ser dessa forma. E aí vão se criando fórmulas, vão se criando dogmas, vão se criando proibições, vão se criando às vezes coisas sem o verdadeiro sentido. E estas criações, muitas vezes, fazem mais referência ao externo, ao aspecto de fora, do que exatamente o aspecto interno. Porque aqui é importante nós relembrarmos. A questão da fé, a questão da religiosidade é um processo interno. É um processo interno, é um processo nosso, que vem se desenvolvendo dentro de nós. Como Jesus tanto nos exemplificou lá nas suas passagens. O que ele combatia? Ele combatia o aspecto exterior. As rezas prolongadas, toda uma ritualística, dogmas. Sendo que era um aspecto apenas externo, não tocava o coração. E Jesus combateu muito isso, nos deixou muito claro isso. Então a fé cega, ela aceita sem contestamento, sem contestação. Ah, não, mas fulano estudou, fulano isso, ou não, isso aí não quer dizer absolutamente nada, irmãos. E hoje, depois nós vamos completar, hoje nós vivemos um período muito complicado, nesse aspecto das informações que não são informações corretas, principalmente a respeito das questões de cunho espiritual. Principalmente com relação às questões de cunho espiritual. Porque às vezes a pessoa leu 2, 3 livros quando leu e acha que entende de alguma coisa. Às vezes fez uma interpretação equivocada e acha que aquilo é uma maneira moderna e atual de interpretar aquela passagem. Isso tudo potencializado, acelerado pelos meios de comunicação, pelos meios midiáticos. E aí está a internet para tanto nos ajudar, mas se não for feita exatamente uma análise, isso poderá também nos atrapalhar. Então a fé cega, ela aí se encontra, muitas vezes, tendo em nós o quê? E trazendo em nós essa passagem exatamente o quê? A importância da reflexão. Que aí então vem a ser o contraponto, vem a ser o contrário
da fé cega, que é justamente a fé raciocinada. Vamos pegar dentro da história do Espiritismo, que depois tantas informações foram complementadas com outras doutrinas, vamos pegar o exemplo, ou o início do Espiritismo, como se desenvolveu. Porque ali, já no primeiro momento, nós vamos ter um exemplo da fé raciocinada. Allan Kardec, que na época não tinha esse nome, porque esse nome foi usado para suas obras, Kardec era um grande estudioso, famoso já na França, o nome dele de batismo era Hippolyte Léon Delisle Rivail, não com essa pronúncia, é claro que uma pronúncia apropriada, mas este professor, então, ele era, à época, um grande expoente na área da educação, muitos livros publicados, cursos desenvolvidos com êxito, então ele já era, digamos assim, um homem da ciência, um homem de ciência dessa época. E chegou lá na época de Kardec, então, um acontecimento que era moda na época, as tais mesas girantes. E aí então chegaram, chegou para Kardec a informação e o convite para um espetáculo, para um encontro, algo desse tipo, no qual teria uma atividade onde as mesas falavam. Se fazia uma pergunta e a mesa respondia, através de pancadas, através de batidas. E aí Kardec, então, sendo um homem de ciência, sendo um homem que utilizava a sua reflexão e a sua inteligência para avaliar as questões, ele falou o seguinte: não, isso não pode ser. Como é que uma mesa vai dar uma resposta? Não, não é só uma resposta, dá uma resposta inteligente. Mas como é que uma mesa, um ser inanimado, vai responder algo e ainda mais algo que tenha ali uma explicação mais complexa? O que ele fez? Ele foi lá assistir. E assistiu e viu que ali tinha alguma coisa a mais do que uma simples brincadeira ou um simples divertimento, que na época era isso. Ali existia um fenômeno por trás daquela situação. Não era a mesa material que respondiam, era uma força, que ele não conhecia ainda do que se tratava, que dava aquelas respostas, de maneira codificada. Então, batia a mesa, conforme a batida, era a resposta, e assim se convencionava e acontecer. Então, ali ele questionou, porque ele podia simplesmente aceitar que a mesa dava a resposta, mas ele não aceitou. Então, ali ele já deu o primeiro exemplo do que é a fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? É avaliar, é refletir, é ver a aplicabilidade das coisas. Que a gente sabe, né? O mundo está cheio de ideia. O pessoal se senta lá no fim de semana, comendo o seu almoço e tem ideia para tudo, não é isso? Ah, como é que podia solucionar isso? Ah, não, tem que fazer dessa forma, tem que fazer da outra. Tem ideia para tudo. Mas essa ideia tem aplicabilidade, quer dizer, dá para executar, dá para fazer? Então isso também executar é a fé raciocinada. Será que isso que está sendo proposto é possível de ser feito? A fé raciocinada vai avaliar as consequências daquilo que está sendo ali ensinado. Vai avaliar a origem daquilo que está ali. Então, de maneira que a inteligência ela vai ser colocada em ação para avaliar se aquilo tem fundamento ou não, se tem lógica ou não. Ah, é uma doutrina cristã, mas diz algo ali em algum momento que é contrário ao que Cristo disse, opa, tem coisa errada. Ou por outra, aonde está escrito que Jesus falou isso aqui? Aí vai lá recorrer no Novo Testamento. Uma passagem que esteja ali o sentido daquilo que está sendo dito. Se não encontrar, é porque não tem. E se não tem, é porque Jesus não falou. Então esse é o exercício da fé raciocinada, é avaliar. Não é ficar duvidando de tudo, mas é passar a informação pelo crivo da razão, para ver se tem lógica. Mas vamos avançar ainda um pouco mais nessa avaliação da fé raciocinada. A fé raciocinada também é importante que se tenha ela quanto às questões de informações espirituais. Agora vamos falar de nós, espíritas, universalistas, aqueles que têm a crença no espírito. Muitas são as informações que nos chegam através do processo mediúnico. Escrito, psicografia, falado, psicofonia e outras formas. Mas basicamente essas duas. É importante nós avaliarmos o que está ali escrito. Não é porque vem uma comunicação espiritual que aquilo ali é a integralidade da informação.
Tem que ser avaliado. O sentido diz respeito, tem aplicação. O que está sugerindo? Coisas boas ou coisas ruins? Vem uma orientação espiritual. Perdoa o teu irmão, assim como Deus os perdoa. Está dizendo algo que Jesus diria, o perdão. Agora, se vem agora uma outra informação contrária ao perdão, já tem que ficar justamente com a atenção redobrada. Tá, Renato, mas a orientação espiritual, o processo mediúnico, não quer dizer que é tudo que vem é realidade, é verdade? Não. Por quê? Quando nós vamos recorrer lá no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, na questão 91, nós vamos ter a escala espírita, onde fala dos níveis que os espíritos se encontram de acordo com o seu grau de evolução, sua amorosidade, de acordo com a sua evolução espiritual, com o seu conhecimento. Tem várias categorias de espírito. E tem lá uma categoria chamada espíritos zombeteiros. Esses espíritos, eles têm como características o divertimento, o descomprometimento com as questões reais. São espíritos brincalhões ou às vezes até mal intencionados, que respondem às questões. Tem outros espíritos que estão lá numa outra categoria chamada pseudo-sábios. Pseudo-sábio, tem uns encarnados também, pseudo-sábio. É aquela pessoa que entende de tudo. Estudou bem pouquinho, mas sabe de tudo. Tem resposta para tudo. E aí, então, quando esses espíritos zombeteiros, quando esses espíritos zombeteiros, essa outra categoria que eu falei anteriormente, eles se manifestam, o que acontece? Os pseudo-sábios, que me faltou a palavra, quando eles se manifestam, eles respondem a tudo. Muitas vezes dando informações equivocadas. Então, por isso, a atenção de nós observarmos. Também com relação, isso a gente fala com muito carinho, com muito amor, porque a gente sempre tem que ter em mente a intenção que move as coisas. E quando um familiar busca notícias de outro ser querido que já está no outro plano, busca por amor, busca por saudade, busca por desejo de informação. Porém, também nessa busca é importante a atenção. E muitas casas não desenvolvem o trabalho de dar notícias daqueles que estão no além-túmulo, porque não tem como se saber a efetividade que se com certeza é aquele irmão que realmente está se manifestando. Então, para não incorrermos, numa situação que possa ali se manifestar alguém que não é aquele espírito, então muitas casas não fazem esse tipo de trabalho. Tá, mas eu quero saber a notícia do meu familiar. O grande presente que a gente pode dar para alguém que está no outro plano, e só tem um. Por esse momento só tem um. Oração para que aquele espírito esteja bem, que ele receba luz, que ele receba equilíbrio, que ele consiga se adaptar na sua nova morada. Se estiverem dificuldades, que as equipes benfeitoras o possam auxiliar. Quando a gente está aqui, muitas vezes, esperando iniciar os trabalhos, mentalizar esses irmãos, também fazer oração por eles, é a nossa grande contribuição. No momento, há uma separação que é momentânea. Nós no plano físico, os outros irmãos no plano espiritual. Chegará o momento do reencontro. Então, no momento oportuno, vamos nos reencontrar. Mas muito carinho, muita atenção com essas questões, muitas vezes de buscar essas notícias, porque não há garantia que ali seja uma manifestação fidedigna. Tanto é que está lá no Evangelho, na mesma obra que eu citei, o capítulo dos falsos cristos e falsos profetas, onde determinado ponto é dito: não acrediteis em todos os espíritos, verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Quer dizer, qual é a origem daquela informação? Então, é a fé raciocinada posta em ação. É a fé raciocinada nos dando discernimento, nos dando entendimento. Tá, mas e o fanatismo, que é um outro ponto? Bom, daí nós vamos avançando na fé. E neste avançar na fé, a gente faz uma reflexão do próprio processo das religiões. E quando a gente vai ver lá a definição da palavra, religião, em uma outra língua, se não estou enganado, o latim, faz referência ao religare. Ou seja, a nossa religação com o nosso Criador. A nossa religação com Deus. Então a religião é um caminho
para nós nos religarmos com Deus, para nós estarmos fortalecidos na nossa conexão com Deus. Embora a gente saiba que a grande conexão que a gente faz com Deus é justamente pelas nossas obras. Quando a gente está fazendo o bem, ali nós estamos conectados com Deus. Tá, mas e a religião? A religião é um caminho. A religião é uma estrada, vamos assim dizer, no sentido figurado. A religião é uma proposta que se apresenta na vida da gente. Quantas vezes a gente se encontra numa situação onde parece que não há mais saída? E justamente essas situações chegam até nós, entre outras possibilidades, como uma possibilidade de nós buscarmos Deus novamente, nos reaproximarmos de Deus, fazermos as pazes com Deus. Sim, porque às vezes, pelo desconhecimento espiritual, a gente fica brigado com Deus. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus me abandonou. Ah, Deus não existe. E outras colocações que têm origem no desconhecimento espiritual. Mas quando a gente começa a estudar, começa a entender, a gente vai ver que Deus não nos abandona, que Deus não nos castiga, que Deus está conosco, que é nós que nos viramos contra Ele. É nós que nos desviamos do caminho. É nós que fizemos orações pedindo, e aí eu me incluo, sou o primeiro a me incluir. É nós que muitas vezes fizemos oração sabendo que não merecemos aquilo que a gente está pedindo. A gente pede igual, né? Só que chega um momento que a nossa consciência não permite mais isso. E aí, ao invés de pedir coisas que a gente sabe que não merece, a gente pede o quê? Forças para acertar aquilo que tem que ser acertado. Meu Deus, eu sei o que eu erro, me ajuda a me fortalecer para me modificar. Meu Deus, me ajuda a fazer diferente. Meu Deus, me ajuda a fazer um novo caminho. Aí nós estamos no caminho certo. E quando a gente pede isso de coração para Deus, esse fortalecimento, sempre vem a resposta. Sempre vai vir ali algo com relação àquilo que nós pedimos, àquilo que nós rogamos. Então a religião é um caminho? É um caminho. É um caminho imprescindível, quer dizer, só existe esse caminho para a nossa evolução? Não. Religião é um caminho, mas não necessariamente é uma obrigatoriedade do espírito encarnado ter uma religião. Alguns dizem com muita propriedade, minha religião é o amor. E aí tem na sua conduta, no seu dia a dia, realmente uma conduta apropriada a alguém que tem Deus por base. Mas no núcleo religioso a gente consegue o quê? Consegue se fortalecer. Consegue caminhar junto. Um vai apoiando o outro. Um vai incentivando o outro. Quantas vezes a gente vai começar a desenvolver um exercício físico? Se a gente vai em dupla, aquele dia que a gente não quer ir, a outra pessoa quer ir, outro não vai hoje. Fica mais fácil, não é isso? Então vão se apresentando as religiões e vejamos a sabedoria de Deus e o amor de Deus com relação a nós. Hoje, só nesta rua, uma rua de um bairro, quantas portas abertas existem para quem quer procurar Deus? Vai ter essa casa, certamente ali adiante vai ter uma outra igreja, uma igreja evangélica, um templo de Umbanda. Quer dizer, se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Se nós ligarmos o celular, vai estar ali toda a informação no YouTube, palestra, música, louvor, o que tu quiser. Então a informação aí está, o caminho aí se apresenta. E a religião, então, ela vem como uma canalização, como algo que vai nos ajudar a encontrar o caminho. Só que é um processo interno. Tá, mas aonde que eu quero chegar com essa conversa toda? Que nós estamos em uma caminhada e dentro dessa caminhada nós vamos adequando aquilo que é necessário e que nos faz crescer naquele momento. Então, todas as religiões que aí se encontram, que têm o bem por princípio, elas são caminhos. Elas têm em si algo divino. Têm em si propostas divinas. Ah, mas tal igreja faz isso, tal igreja faz... Fé raciocinada. Tu tá na tua? Segue a tua. Irmãos, falando bem claro, às vezes a gente se perde, né? E vamos falar de nós, espíritas, espiritualistas, universalistas. Às vezes a gente perde tempo falando da religião alheia. Falando de coisas que não conhecemos, que é o mais grave de tudo. Ah, não, lá acontece isso, lá acontece aquilo, ouvi dizer, ouvi falar, me falaram, me disseram, eu vi, deu no WhatsApp, estava lá no grupo. Isso aí não é informação.
Vai lá dentro conhecer. Eu posso dividir com vocês uma história, porque você sabe como é que é o meu método de trabalho. Em determinada ocasião, já há muitos anos atrás, eu fui convidado, e nem vou encurtar a história, porque se você sabe que a minha história é longa. Vou encurtar a história. Fui convidado para ir numa igreja. Uma igreja situada aqui no Guajuvira, lá na Contel, uma igreja evangélica. E aí me convidaram, e eu fui. E aí chegou o momento da oração. A igreja, para vocês terem uma ideia, ela seria, vamos dizer, esse espaço aqui, ó, desse aqui para cá e daqui para cá. Esse retângulo aqui um pouquinho mais esticado. Lotado. Bom, para lotar não precisa muito, mas estava cheio de gente. Inverno, frio. E chegou o momento da oração. E aí, a metodologia ali, cada um fazia a sua oração, né? A pessoa lá responsável, o pastor, começava e foi começando aquela oração. E foi começando aquela oração. E eu fechei os olhos, vou fazer como estão fazendo. E aquilo começou a vir uma energia, que até hoje eu me lembro, eu me arrepio ainda. Começou a vir uma energia de amor, uma energia de concentração, uma energia de conexão que eu nunca vi na minha vida. Então ali foi uma experiência muito especial, por quê? Porque a gente entende que Deus está em todo lugar. Numa casa humilde, numa casa pequena, numa periferia, Deus está em todo lugar, desde que a gente busque Ele. E quando a gente entra para conhecer os lugares, a gente vai entendendo. Isso, eu falo isso justamente para nós nos permitirmos, quando tiver a oportunidade, conhecer na realidade como funcionam as coisas. Não falarmos coisas que a gente não entende, assim como falam do Espiritismo, coisas que não entendem, que não dizem respeito à realidade, nós também não incorrermos nesse erro. Estarmos atentos e entendendo que são caminhos. Hoje nós estamos aqui. Tá, mas e amanhã eu não posso me modificar? Claro que pode, nós temos livre-arbítrio. Quantas vezes a pessoa de um credo religioso vai para outro? Muda para outro. Tá, mas tu era espírita, como é que tu foi para essa corrente? É tudo diferente. São buscas que aquele espírito está fazendo. São buscas para se encontrar, porque não é o externo que tem que se encontrar, é o interno. E o que importa é estar buscando. O que importa é estar se modificando de acordo com aquilo que cada religião propõe, porque todas elas, em linhas gerais, trazem um processo de mudança, que é a reforma íntima. Se a gente começar a estudar e analisar e se aprofundar, vai se ver que tudo tem um aspecto comportamental. É a fé com obras, é fazermos ao outro que gostaríamos que fosse feito para nós. E aí vai indo, vai indo. Propostas e mais propostas comportamentais. Então, por isso, a gente destaca a importância de nós respeitarmos as outras religiões. Evitarmos discussões infrutíferas. Vamos fazer um debate aqui agora. Debater o quê? Tu tem o teu caminho, eu tenho o meu caminho. São caminhos. Não tem que se debater, tem que se unir na caminhada. Porque o debate, ele é o que? É o contraponto. E ninguém vai sair vitorioso de um debate. E outra coisa, irmãos, ainda nessa questão do respeito à religiosidade, entramos na questão do próprio fanatismo, que está também vinculado. O que é o fanatismo? Vou ler aqui, peguei na internet, vou ler aqui bem direitinho para nós não se passar. Fanatismo. Fanatismo religioso é uma devoção exagerada a uma religião, que pode levar à intolerância e a comportamentos agressivos. Então, é uma devoção exagerada. Ah, só a minha religião é boa, só os meus dogmas são corretos. Não, essa é a maneira de vestir, não é a maneira que está vestindo. A maneira é essa. Onde é que está escrito isso? Onde é que está? Bom, é essa e pronto. Então, devoção exagerada, que pode levar à intolerância, quer dizer, justamente aquilo que a gente estava tentando aqui desmistificar. A tolerância é entender que cada um tem o seu caminho, é entender a diferença do outro, a diferença momentânea, porque o nosso ponto de chegada é a perfeição espiritual. É o amor incondicional a todos os espíritos. E há comportamentos agressivos, que também culminam, né, no comportamento agressivo, o fanatismo. Então o fanatismo ele não vai produzir, o fanatismo é algo que justamente vai cegar. É a fé cega posta em ação.
Então, a atenção é muito grande nossa com relação a isso, porque nós espíritas também, espiritualistas, universalistas, não estamos livres de incorrermos nessa dificuldade, nessa problemática da questão do fanatismo. Um outro ponto para nós fecharmos a questão, eu achei que a minha garganta ia mais longe hoje, não deu meia hora. Vamos lá, vai 5, ela vai. Um outro ponto a nós ficarmos atentos é justamente a questão das obras. O que vai dar grande diferença na nossa vida é a nossa religiosidade com obras. Realizando, fazendo bem, é a nossa conduta. O nosso cartão de apresentação não é a religião a qual pertencemos. Não, é a nossa conduta. Como nós estamos perante a nossa consciência, como nós estamos perante a Deus, o que estamos fazendo para recobrar o caminho apropriado. Tudo isso faz referência à nossa caminhada, à nossa trajetória. E aí, então, nós vamos tendo o quê? Esses processos. Deus nos oportunizando vários caminhos para chegarmos até Ele, para nos religarmos até Ele, para nos modificarmos, exercendo em nós o amor que Jesus nos trouxe. E aí nós vamos percebendo o quê? A importância do nosso esforço, a importância de fazermos a diferença, de nós nos esforçarmos no sentido de vivenciarmos aquilo que a gente já sabe, aquilo que já está dentro de nós como informação, termos uma conduta apropriada dentro daquilo que a gente já conhece a nível espiritual. Tudo isso vai fazendo exatamente a diferença dessa nossa caminhada. E aí nós vamos percebendo que as religiões como caminhos. Lembrando ainda, irmãos, que Deus é todo amor, toda bondade e toda justiça. Ele ama a todos nós indistintamente. E aí, trazendo isso para o aspecto religioso, é importante a gente destacar que muitas vezes algumas religiões têm o seu Deus como melhor. Ah, meu Deus é mais forte que o teu. Ah, o Deus não sei das quantas. Ah, o Deus que tem um outro nome. Deus é só um. E o amor dele por todos nós é incondicional. Ah, o povo escolhido. Irmãos, vou ser claro. Não existe povo escolhido. Toda a humanidade é escolhida por Deus. O que existe no aspecto evolutivo do pensamento religioso são povos que, em determinadas épocas históricas, tiveram um papel relevante na difusão do ensinamento religioso. Os hebreus com o Decálogo, a França, lá à época da codificação do Espiritismo, o próprio Brasil como berço de crescimento do Evangelho. Cada nação tem a sua importância dentro do processo, mas não existe nação escolhida. A humanidade é a escolha de Deus, incondicional. Todos nós estamos nessa caminhada para evoluirmos juntos, nos complementarmos juntos, crescermos um com o outro. A importância de conversas produtivas, porque não é só a nossa religião que tem as coisas boas, as outras também têm. Não é só a nossa religião que leva a Deus, as outras também levam. Hoje de manhã fui abrir aqui um celular, comecei a mexer, deu aqueles videozinhos rápidos ali, que se tu te entreter, tu fica um tempão vendo, e aí deu uma música ali, aquela música para segunda-feira, assim, que legal, era um louvor. E aí eu fui olhar, né, mas que louvor, daí botei ali, ouvir, né, daí cheguei lá na música. Já tinha 21 milhões de visualizações lá, é uma música antiga já, mas eu não conhecia. E escutei aquela música. E aquela música tinha uma mensagem tão linda, né? Uma mensagem tão fortalecedora, falando de Deus, falando das nossas lutas, das vitórias que nos esperavam. Que coisa linda aquela mensagem. Tá, Renato, mas tu é espírita, tu tem palestra de noite no ECAC, tu tá ouvindo louvor de manhã. Onde é que está proibido? Onde é que está proibido? Buscarmos a Deus e aproveitarmos as coisas boas que chegam até nós, isso é sabedoria. Então ali está uma informação que naquele momento foi útil, foi bela, porque ali estava a manifestação de Deus. Deus se manifesta das mais variadas formas. E ali estava algo que nos conectava com Ele. Então essa importância de nós estarmos abertos, de nós estarmos aprendendo, de nós estarmos absorvendo as coisas boas, avaliando aquilo que nos serve, isso também nos ajuda no crescimento. Isso também vai nos fortalecendo. Isso também vai nos dando orientação e vai nos trazendo equilíbrio. Então é importante nós estarmos atentos a tudo isso, nos aproveitando das oportunidades e entendendo
Que hoje nós estamos nessa caminhada, mas a grande diferença que vai fazer não é a religião que quando a gente chegar lá na parte espiritual, não vai nos ser perguntado por Deus nem pela nossa consciência qual a religião que nós tínhamos. Ou se tínhamos, vai ser perguntado o que a gente fez. Como é que a gente agiu? Aí chega eu lá, o que eu era? Ah, não, eu era expositor espírita. Opa, tu ensinava os outros? Ensinava. Tá, e aí, o que tu aprendeu para ti? O que tu aproveitou para ti? Vai ser uma das perguntas que vai nos ser feita. Então, a importância da gente entender esse processo, saindo muitas vezes dessa questão terra a terra e indo para uma questão mais alta. Porque tudo que se apresenta é para o nosso crescimento, desde que a gente busque isso. Então, agradecendo a atenção dos irmãos, das irmãs, desejo agora que na próxima etapa aqui do trabalho a gente esteja bastante receptivo a essas energias que vão nos chegar, que sejamos com o coração realmente em fé, o coração numa vibração de receber, deixando lá fora os problemas, o dia a dia, as preocupações, e nos preparando exatamente para receber nesse momento tão especial que daqui a pouco vai chegar. Já estamos recebendo, mas ali é a coroação do trabalho da noite. Então, que a espiritualidade maior sempre nos ampare, nos abençoe, sempre com a permissão divina. Que assim seja.